Olá, meu nome é Francine Selbach, eu sou bacharel em administração, sou especialista em gestão de recursos humanos e sou estudante do curso de licenciatura em sociologia da Uninter. Nós vamos dar início ao curso de extensão Trabalho, Dimensões e Perspectivas, que irá abordar temas relacionados diretamente às relações de trabalho. Esse curso está dividido em 10 módulos e faz parte da grade curricular da minha licenciatura, referente à disciplina de estágio supervisionado, observação e prática, ensino fundamental. De acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular da área de humanidades, no ensino fundamental, nós podemos abordar o trabalho com o foco na desigualdade social, com a produção e consumo de mercadorias e as transformações na sociedade urbana e industrial. Esse curso de extensão ele é voltado principalmente aos profissionais e aos estudantes de licenciatura na área de humanidades, mas ele se estende também a pessoas de diversas formações que tenham interesse na temática do trabalho e desejem se aprofundar no assunto. Aqui estão elencados os 10 módulos, né? E nesse módulo 1, nós vamos trabalhar o significado, evolução do trabalho e modos de produção. O termo trabalho, ele pode ter se originado do vocábulo latino tripalho, que é um instrumento romano no qual se castigavam os escravos. Aqui ao lado consta a imagem desse instrumento, né? Para que vocês tenham uma ideia do que se trata. E esses termos, eles vieram a dar origem na língua portuguesa às palavras trabalho e trabalhar. O trabalho, por muito tempo, esteve associado a uma atividade penosa e torturante. As ideias sobre o trabalho na antiguidade, de acordo com o pensamento de Platão e Aristóteles, a exaltação estava na ociosidade e não no trabalho. Tanto na antiguidade quanto no período medieval e no início da história moderna, o trabalho era apenas para os servos. Ele era considerado uma punição e para aqueles que eram considerados inferiores. Os gregos utilizavam 3 termos para expressar 3 concepções diferentes para a ideia do trabalho. O labor é o esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo, sendo uma atividade passiva e submissa ao ritmo da natureza. Um exemplo seria o cultivo da terra, pois depende de condições que o ser humano não pode controlar, como, por exemplo, as estações, o clima. Já a poiesis corresponde ao fazer, que é o ato de fabricar, de criar algum produto mediante o uso de um instrumento ou das próprias mãos. Um exemplo pode ser o trabalho de um escultor, o trabalho de um artesão. E a praxis é a atividade que tem como principal instrumento a palavra. Seria o uso do discurso como meio para encontrar soluções para o bem-estar dos cidadãos. Um exemplo é a política. Agora, nós vamos falar dos modos de produção. Temos 2 citações aqui que podem explicar bem o que são os modos de produção. Conforme Martins, os modos de produção, eles podem ser definidos como a maneira pelo qual uma sociedade se organiza para produzir, para distribuir e consumir seus produtos e serviços. Já Savchenko diz o seguinte, que o modo de produção inerente a determinado tipo de sociedade está intimamente ligado à forma de propriedade dos meios de produção que adota. Nas relações de produção escravagistas, os meios de trabalho e o próprio trabalhador eram objetos de propriedade de um senhor. Nas relações de produção feudais, os camponeses tinham a obrigação de trabalhar gratuitamente nas terras do senhor feudal ou pagar-lhe uma espécie de tributo, porque a terra era de propriedade privada dele. Nas relações de produção capitalistas, os meios de produção, juntamente com o resultado do trabalho do trabalhador, são de propriedade do capitalista.
Então, ao longo da história, foram surgindo diversos modos de produção que nós podemos exemplificar. O primeiro modo de produção que se teve notícia é um modo de produção primitivo, que ele surgiu com o aparecimento das primeiras comunidades e se caracterizava pelo extrativismo, pela domesticação de animais e pelo cultivo de legumes e de frutas. Posteriormente, temos o modo de produção asiático, que é característico da Ásia e da África e era baseado na agricultura e na servidão coletiva. Já o modo de produção escravista, os meios de produção e os escravizados, eles eram propriedades do senhor. Foi o modo de produção na Grécia Antiga e também por todo o Império Romano. No Brasil, nós conhecemos bem esse modo de produção, pois durou mais de 3 séculos. Inicialmente foram escravizados os indígenas e posteriormente os negros, marcando profundamente as relações sociais. Esses reflexos eles são sentidos até hoje, nas desigualdades sociais, nas diversas formas de violência e discriminação das pessoas negras ainda perduram em nossa sociedade atual. Isso ainda é uma herança ruim do modo de produção escravagista. Com relação ao modo de produção feudal, eram os senhores feudais e os servos. Cabe ressaltar que os servos não eram escravos. Eles trabalhavam em troca de casa e de um pedaço de terra junto à propriedade feudal. O que era a propriedade feudal? Os feudos, eles eram propriedades de terra com organização própria e eram de propriedade dos senhores feudais. Perdurou durante toda a Idade Média, praticamente. Já o modo de produção socialista, ele prevê um intervencionismo do Estado sob a forma de um planejamento econômico centralizado, que controla os meios de produção de acordo com a necessidade das pessoas. A administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e a divisão e a distribuição dos bens. E temos, por fim, o modo de produção capitalista, que se baseia em pilares como economia de mercado, propriedade privada, liberdade de empreender e a divisão entre os meios de produção e a força de trabalho. No capitalismo, os trabalhadores, eles não são proprietários dos meios de produção. A única forma de que dispõem para trabalhar, ou seja, para criar valor, é empregar-se a serviço de um capitalista. Impossibilitados de vender o produto do seu trabalho, são obrigados a vender a sua capacidade de trabalhar. Em outras palavras, é a sua força de trabalho. Isso conforme Loyola. Uma observação quanto ao modo de produção socialista, que o Marx e o Engels, eles definem o socialismo como uma fase intermediária entre o capitalismo e o comunismo, que seria a ausência de propriedade privada e não somente dos meios de produção. Agora, nós vamos falar do significado do trabalho ao longo da história, de acordo com diferentes pensadores. Remontando à Idade Antiga, que era de 4.000 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo, para Platão, o cidadão ele deveria ser poupado do trabalho, que conforme vimos anteriormente, o trabalho era algo indigno, algo que era somente para os servos ou para os escravos. O Aristóteles tinha uma visão um pouco parecida. Ele valorizava a atividade política e referia seu trabalho como uma atividade inferior, que impedia as pessoas de terem virtude. Todo cidadão deveria abster-se de profissões mecânicas e da especulação mercantil. A primeira limita intelectualmente e a segunda degrada eticamente. O que hoje em dia nós ainda percebemos que realmente, aqui quando vemos que o Aristóteles fala que o cidadão deveria abster-se de profissões mecânicas, ainda há muito preconceito, muito tabu entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. O trabalho intelectual é muito mais valorizado que o trabalho braçal ainda hoje na nossa sociedade. Indo um pouco mais para frente, já no século XIX, Karl Marx,
ele constatou que, ao analisar o processo de constituição do modo de trabalho na sociedade capitalista de sua época, que os homens são o produto das condições materiais de existência, o que resulta em uma sociedade de classes, que é controlada por quem detém o capital. Para Marx, a sociedade é fruto das contradições sociais, porque de um lado estão os donos dos meios de produção, que é a burguesia, e do outro, aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca de salário, que é o proletariado, a classe trabalhadora. Os meios de produção, eles referem-se ao capital e aos recursos, enquanto a força de trabalho se traduz na mão de obra do trabalhador. Se nós formos representar essa graficamente, através de uma pirâmide, essa divisão, na sua base, ocupando grande parte dessa figura, nós encontramos a massa de trabalhadores. E no topo da pirâmide, os detentores do capital. São duas classes antagônicas. Enquanto os patrões querem maiores lucros, os trabalhadores querem melhores condições de vida. O que ocasionou essa transformação foi a formação das cidades, que houve uma divisão entre o trabalho rural, a agricultura e o trabalho urbano, o comércio e a indústria. O desenvolvimento da produção e os seus excedentes deram lugar a uma nova divisão entre quem administrava, o diretor ou gerente, e quem executava, o operário. Aí está a semente da divisão de classes, que existe em todas as sociedades modernas. Para Marx, a divisão social do trabalho numa sociedade gera divisão em classes. Marx também nos traz a ideia de mais-valia, que é o valor apropriado pelo patrão. É a diferença entre aquilo que o trabalhador produz e quanto ele recebe em troca. A mais-valia é a forma de exploração característica do capitalismo. É a diferença entre o valor do produto e o valor do capital despendido no processo de produção. Eu salientei aqui o termo divisão social do trabalho, que é o que Marx, seria a ideia central de Marx, que, como já vimos, é o fruto de contradições. É a divisão entre os meios de produção e a força de trabalho. Quem detém os meios de produção é a burguesia e a força de trabalho é do proletariado. Temos também aqui as ideias de Max Weber. O Weber, quando estudou a origem do capitalismo, ele observava que tinha uma estreita ligação entre os preceitos da Igreja Protestante e a formação do capitalismo moderno. O trabalho adquiriu uma nova roupagem. A finalidade do trabalho não está no salário que se quer ganhar, mas no exercício de uma atividade digna e moralmente aceita. E, de acordo com os preceitos religiosos, somente obteriam salvação espiritual aqueles que se entregassem de corpo e alma ao trabalho, alcançando assim o sucesso e a riqueza material. Seria, entre aspas, garantir um lugar no céu pelo trabalho, né? O êxito material, ele seria uma garantia da graça divina. É uma valorização da pessoa pelo trabalho, levando em consideração os princípios também da moderação, do não desperdício e o ócio como um fator que desmerece o indivíduo. O trabalho é como se fosse um fim absoluto em si mesmo, o trabalho como uma vocação. Já o Durkheim, ele fala a sua ideia principal, que aqui também está salientada, a coesão social, que diferente do Marx, que diz que falava que a divisão social do trabalho era o fruto das contradições e o que gerava essa luta de classes, de um lado os patrões e de outro lado o proletariado, o Durkheim defende que não, que justamente essa diversidade que daria origem a uma coesão social, essa interdependência entre as funções e entre as atividades, é que daria essa coesão social e que isso seria uma questão muito importante. Ele também nos fala da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Nas sociedades mais primitivas, quando cada um sabia quase tudo o que dependia para sobreviver, caçava, pescava, plantava, e todos com uma ideia em comum, as pessoas não se diferenciavam pelas suas funções, pelo trabalho, isso tem a ver com a solidariedade mecânica.
Já a solidariedade orgânica é justamente o que Durkheim nos falou da interdependência das funções sociais, que uma pessoa necessita da outra em função da divisão social do trabalho. É o fruto da diversidade entre os indivíduos. Também vamos falar de duas figuras bastante conhecidas, que é o Taylor e o Ford. O modo de trabalho na idade contemporânea, ele é marcado pelo avanço técnico-científico. A Revolução Industrial, ela marca o fim da Idade Moderna, que foi de 1453 a 1789, e o início da Idade Contemporânea, que é a que nos encontramos até hoje. Foram modificadas radicalmente as formas de produção e as relações de trabalho e poder, nos quais a máquina passou a ter um papel fundamental no processo industrial. Novas tecnologias tiveram de ser absorvidas pelos operários, que tiveram de se acostumar a jornadas longas, repetitivas e totalmente mecanizadas. Com a vinda das pessoas do campo para as cidades, o trabalhador rural ele passou de camponês para operário das indústrias. O Frederick Taylor, antes das ideias dele, tinha muito pouca uniformidade na forma de execução de determinadas tarefas. Os métodos eram transmitidos entre os próprios trabalhadores, basicamente um conhecimento empírico, né? De forma oral ou pela observação. Taylor, ele dividiu o trabalho humano entre a concepção e a execução, realizados por duas pessoas diferentes. Aos operários caberia somente a execução das tarefas e a concepção não deveria ser realizada pelos operários, porque eles não dispunham de tempo nem de dinheiro para estudar o ofício. A coleta de informações sobre o trabalho deveria ser feita por engenheiros, administradores, supervisores. Aquilo que já falamos anteriormente, né? Sempre subestimando o trabalho mecânico, o trabalho braçal e exaltando a atividade intelectual. Quanto ao Fordismo, os métodos de produção, eles eram baseados em sequências lineares de trabalho, operações fragmentadas, linha de montagem, equipamentos especializados e pouco flexíveis. O ritmo de trabalho controlado pela máquina, a distinção entre a concepção e a execução, subordinação à supervisão imediata e a produção em massa, para abastecer um mercado de consumo em massa. Concebido por Henry Ford, no início do século XX, o Fordismo foi uma espécie de aprimoramento do sistema taylorista. O Fordismo ele reformulou o projeto taylorista pela adaptação do conjunto dos trabalhadores ao ritmo imposto pela esteira. A grande novidade é que Ford introduziu a esteira mecânica, com a função de maximizar o controle sobre o processo de trabalho já instaurado pelo sistema Taylor, que é o trabalho fragmentado, o trabalho progressivo na esteira de montagem, que segue uma linha rígida. Temos muitas críticas ao Taylorismo e ao Fordismo, né? Um grande crítico desse sistema é o De Jurs, que ele nos coloca que o trabalho taylorizado, cuja organização é tão rígida que domina não somente a vida durante as horas de trabalho, mas invade igualmente o tempo fora do trabalho. O operário, além da fadiga física, ele pode chegar a um esgotamento mental, uma sensação de estar sendo privado da sua liberdade de criação. É o trabalho que passa a não ter sentido, a não ter significado na vida das pessoas. Porque o conceito de trabalho, baseado no Fordismo e no Taylorismo, ele representa o trabalho repetitivo na esteira de montagem, a divisão das tarefas e um sistema de recompensas e punições de acordo com o comportamento dos trabalhadores no interior da fábrica. Não deixa de ser uma espécie de adestramento. Segundo Martins, o trabalhador passa a ser considerado mais como uma máquina de produção e menos como ser humano, o que o leva a viver infeliz. Quanto ao Fordismo e ao Taylorismo, o trabalho pós-revolução industrial, retrata muito bem essa questão o filme Tempos Modernos. É uma obra cinematográfica ambientada na década de 1930, que é o período imediatamente posterior à Grande Depressão, que retrata a crise social e econômica que parte do mundo enfrentava na época.
O filme mostra a mecanização do trabalho. O operário da fábrica, ele é visto como uma peça da engrenagem, um mero executor de uma única tarefa, repetitiva e extenuante. Várias cenas do filme podem ilustrar muito bem, como, por exemplo, essa cena clássica do filme, o trabalhador ele está aderido àquela engrenagem, sendo ele também uma engrenagem, né? Quando temos aqui a fragmentação do trabalho, quando é demonstrada essa cena aqui com a esteira e os trabalhadores seguindo a mesma cadência, o mesmo ritmo, né? O operário ele executa sempre a mesma parte do processo e muitas vezes ele desconhece o resultado final do seu trabalho. Ele só sabe bater, apertar determinado parafuso e aquilo é só o que ele tem conhecimento do trabalho. É muito fragmentado e isso leva a uma alienação do trabalhador. A rigidez da organização do trabalho, as exigências temporais, as cadências, os ambientes de trabalho, o estilo de comando, o controle, o anonimato das relações de trabalho, o intercâmbio dos operários. A repetitividade dos gestos, a monotonia das tarefas, a robotização não poupam nenhum operário de base. Quando, se nós formos ver o filme de uma forma bastante interessante, o Chaplin nos mostra, quando ele sai da esteira de montagem, ele caminhando feito um robô. Tanto que essa questão dessa mecanização, essa robotização, ela se estende para fora do trabalho. No momento de folga, no momento de lazer, o trabalhador não consegue se desligar de toda essa repetitividade. Outra questão também é a vigilância contínua. Os olhos do patrão sempre atentos à produção, controlando para que produza cada vez mais em menor tempo. Uma cena do filme é quando o operário vai ao banheiro, ele bate o cartão ponto e ele acende um cigarro e está fumando e o patrão dele surge em um telão e manda ele retornar para o trabalho. Ele sai correndo, bate novamente o cartão e volta para o seu trabalho. E de uma forma bem engraçada, também nós temos no filme a questão quando foi criada uma máquina de alimentação, porque a pausa para alimentação, o horário de almoço, também era considerado uma perda de tempo. Então, com essa máquina que seria criada, o trabalhador continuaria trabalhando, produzindo incessantemente e se alimentando para que não tivesse que parar e a produção seguisse o seu rumo. Também uma questão muito interessante que esse filme nos traz, que ele faz uma contrapartida que não necessariamente o trabalhador, o operário, ele vai ter que viver só essa repetitividade, ele sair do trabalho e ficar pensando e ficar mecanizado para outras atividades da vida dele. Esse filme ele nos mostra que o personagem principal ele busca um sentido para a vida e para o trabalho, que aquele trabalho cansativo, aquele trabalho repetitivo, muitas vezes fica sem sentido e a pessoa não entende por que está fazendo determinada atividade. Numa cena do filme, quando nos mostra que o Chaplin e uma moça que ele conheceu, que também tinha uma condição de vida bastante precária, também tinham sonhos. Eles queriam ir muito além disso, além de uma esteira de montagem. E quando o Chaplin ele consegue um emprego num restaurante, aí ele começa a cantar, a dançar, e ele percebe que o trabalho também pode ter liberdade de criação. Os tempos e os movimentos, eles não precisam ser necessariamente rígidos e cronometrados. E ele encontra no trabalho uma fonte de realização. Para ilustrar bem o Taylorismo, o Fordismo, esse filme ele representa muito bem. É um filme de quase 1h30, ele é um cinema mudo, mas ele tem um significado muito importante e ele é praticamente uma aula sobre isso. Aqui abaixo está o link para vocês assistirem o filme, mas como ele é de domínio público, colocando ali tempos modernos, na hora vocês vão encontrar. Então,
estamos finalizando o primeiro módulo, e eu espero vocês no módulo 2, e assistam um filme que realmente vale a pena. Vai ser muito importante para ilustrar tudo aquilo que nós trabalhamos hoje. Muito obrigada e até a próxima.